E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como eu passei em medicina pelo Enem, estudando em casa a maior parte do tempo. Então, esse vídeo aqui é contando a minha história, de tudo que eu fiz, de quais foram as minhas estratégias, mas é mais um vídeo de como eu cheguei até aqui, para motivar vocês, quem vai fazer o Enem, quem está nessa jornada. Eu sei que é difícil, são anos de luta para muita gente, então eu acho que esse tipo de vídeo pode motivar, pode trazer um pouco de esperança para você. Então, o meu intuito é esse. Então, contar a minha história de tudo que eu fiz para chegar até aqui, ser aprovado em medicina e te ajudar de alguma forma a conseguir esse sonho, a conseguir essa vaga que tenho certeza que pode transformar a sua vida. E é isso aí. Então, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Em 2018, eu estava finalizando o meu ensino médio. Estudei em uma escola pública aqui da minha cidade, uma escola pública de interior, e tive muitas dificuldades quando saí de lá. Foi um ensino médio difícil, muitas lacunas, muitas dificuldades. Então, para fazer o Enem naquele ano, eu não tinha muita base. Para vocês terem ideia, minha nota do Enem naquele ano, eu alcancei uma média de mais ou menos 500 e poucos. A minha nota de redação foi 440. Então, ao finalizar o ensino médio em 2018, eu percebi que tinha um longo caminho pela frente. E aí caiu a ficha de que não seria muito fácil, seria uma jornada muito longa até conseguir ser aprovado. E eu falo isso para motivar quem também é de escola pública e acha que nunca vai conseguir, porque de fato a gente vê um caminho muito longo e para quem está nesse contexto pode ser muito desafiador. Tá ótimo. Tá bom? Tá. O vídeo tá bom? Tá. Tá bom, então vamos lá. Então foi isso. Em 2019 eu comecei um cursinho online, aqueles muito famosos aí que a gente vê, Descomplica, não sei o que. Tinha aquela plataforma do professor Jubilu também. E como eu não tinha dinheiro para fazer um cursinho particular, presencial, eu busquei refúgio nessas plataformas online. Só que eu não sabia como estudar, então não foi muito proveitoso para mim. Naquela época eu ainda estava aprendendo as melhores formas de estudo, então isso dificultou muito o meu processo de aprendizagem, que eu não tinha muita maturidade com os estudos. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. E aí, ainda nesse ano, eu pesquisando na internet, eu encontrei alguns cronogramas daqueles que o pessoal disponibiliza. E aí eu fui adaptando de acordo com as minhas dificuldades e lacunas. Tinha muita dificuldade com muita coisa, então comecei desde o zero, desde a base mesmo. Peguei matemática e fui estudando desde os primeiros conteúdos, porque eu realmente não sabia de muita coisa. Então fui aprender a dividir com vírgula, coisa muito básica, matemática básica, as primeiras equações ali, desde o início, desde a base. E aí chegamos em 2020, um ano muito difícil para todo mundo, a pandemia trouxe novos desafios, era muito incerto. Eu lembro que na época a gente não sabia se iria ter o Enem em 2020, aí ficou muita gente ficou desesperada, porque pensou que ia ser mais um ano estudando e não ia poder fazer a prova. Eu lembro que isso deixou muita gente ansiosa, esse isolamento social, de não poder sair para lugar nenhum, ter que ficar em casa o tempo todo, longe de família, de amigos. Teve muita gente que perdeu entes queridos, enfim, a gente sabe de tudo que aconteceu na pandemia. Foi muito difícil para todo mundo, principalmente para quem estava estudando para o Enem. E aí nesse ano, no ano da pandemia, eu fiquei muito tempo em casa e comecei a estudar outros assuntos também. Comecei a ter interesse por métodos de estudo, pesquisei também sobre histórias de outras pessoas que tinham sido aprovadas, assim como vocês provavelmente estão fazendo agora. E aquilo começou a trazer luz para mim, porque eu comecei a identificar alguns hábitos, algumas coisas que normalmente a gente não aprende assistindo aula, e aquilo te desperta para compreender a estratégia da prova, o formato, aquilo que tu tá errando, o que tu pode fazer para melhorar. Então eu comecei a aprender mais sobre a prova em si, sobre as estratégias,
sobre o que os aprovados fizeram e eu poderia replicar para também conseguir. E também essas histórias me motivavam a continuar. Então, sempre que eu via um vídeo de alguém que era aprovado, eu me sentia mais motivado a continuar. E foi por isso também que eu decidi fazer esses vídeos, porque eu sei que pode motivar outras pessoas. Então, nisso, os meus resultados começaram a melhorar. Então, eu percebi que quando eu fazia um simulado, eu conseguia acertar mais questões. Eu estava começando a evoluir, compreender algumas matérias que para mim eram muito difíceis, como física. Eu tinha muita dificuldade em física, em química. E eu comecei a melhorar nisso. Então, foi muito bom, por esse lado, ter passado tempo dedicado a estudar sobre métodos e estratégias, porque isso realmente acelera muito o seu processo de aprendizagem e, consequentemente, sua aprovação. E aí, por mais que a minha nota aumentou, eu não consegui alcançar uma pontuação muito próxima que eu precisava. E aí eu percebi que eu teria que mudar novamente a estratégia, mas eu estava no caminho certo, porque eu comecei a melhorar. Então, a partir de 2020, as coisas começaram a ficar mais claras e aquele sentimento de incerteza que todo mundo tem, que nunca vai passar, ele começou a diminuir. Isso foi muito bom, porque me motivou demais. E aí, em 2021, o que me tirou realmente da aprovação foi a questão do tempo. Eu tinha muita dificuldade em administrar o tempo de prova, então eu chegava para fazer a redação e gastava muito tempo. Precisava, por conta disso, chutar algumas questões de linguagens, porque não conseguia fazer a prova inteira. E aquilo era muito frustrante, porque por mais que você saiba toda a matéria, todo o conteúdo, a prova do Enem, ela tem disso. Se você não consegue fazer uma boa administração de tempo, você não consegue se sair bem. Então, em 2021, eu não passei por muito pouco. E o que me tirou da aprovação foi justamente a questão do tempo. Eu precisei chutar questões. Eu precisei chutar e errar coisas que eu sabia. E isso foi muito chato, foi triste. No entanto, ao invés de ficar muito desanimado, claro que a gente fica com a desaprovação, eu decidi que iria continuar estudando, estava muito próximo. Então, eu permaneci estudando, continuei buscando estratégias que poderiam melhorar e acabar solucionando esse problema do tempo. Então, 2022 seria o último ano que eu, de fato, iria fazer o Enem. E aí chegamos em 2022, foi o ano da minha aprovação. E o ano começou muito bom para mim, porque saiu uma notícia assim, do melhor cursinho da cidade, estava ofertando bolsas para pessoas de escola pública. Então aqui foi muito bom para mim. Minha mãe ficou insistindo para ir fazer a prova, vai lá que vai dar certo e vai ser bom para você. Eu achei que eu não ia conseguir porque é um curso muito concorrido e estava ofertando só 2 vagas. Então eu fui lá, fiz a prova e graças a Deus eu consegui. Consegui e pude estudar por lá, pude estudar lá de graça durante o ano, que foi o último ano que eu realmente precisava para ser aprovado. Nesse ano eu já tinha muita maturidade nos meus estudos. Sabia o que priorizar, sabia o que de fato era bom para mim. E aí eu nem fui em todas as aulas, eu foquei mais de fato em solucionar aquela questão do tempo de prova. Então foi um ano que eu estudei basicamente por prova. Fiz muitos simulados, estudei por provas antigas, questões e questões. Então eu não perdia muito tempo vendo aula, porque eu já tinha visto todas aquelas aulas. E às vezes eu via um ou outro apenas para revisar, mas o foco do estudo e a minha estratégia maior foi só com simulado mesmo, porque o meu objetivo era conseguir fazer a prova do Enem naquele tempo, porque foi o que me tirou, foi o que pesou para eu não ser aprovado em 2021. Então fiz muita prova mesmo. Chegou no final do ano, fiz o Enem, aquele sentimento de incerteza ainda, mas sabia que tinha ido muito bem. Corrigi minha prova e comecei a aguardar com muita esperança de que iria dar certo. E aí quando chegou em fevereiro para março, veio a surpresa, né? Consegui ser aprovado depois de longos 4 anos de estudos. Mas para mim foi muito gratificante porque foi a consolidação de um grande sonho que eu tinha. E eu estudo hoje na Universidade Federal do Vale do São Francisco, no curso que eu sempre quis, e eu tenho um sonho de ser médico. Eu tenho muito sonho de me tornar um bom médico
me sinto realmente vocacionado e para mim é muito bom. Nesse dia eu chorei de alegria também, não vou nem esquecer de falar isso, eu vou documentar aqui para me lembrar daqui uns anos. Nunca tinha chorado de alegria na minha vida e dessa vez eu chorei. Foi um choro de muito alívio. Só quem está estudando sabe como é difícil, né? Essa pressão que a gente tem, essa cobrança dos outros e de nós mesmos para conseguir ser aprovado. E quando vi aquele resultado lá e sabia que iria ser aprovado, caiu de mim um grande peso. E eu espero muito que vocês passem por isso também. Chegou em 2023, não consegui iniciar a faculdade ainda porque teve muitas greves acadêmicas e aí eu precisei passar um ano sabático em casa. Então foi um ano muito bom também. Aproveitei com minha família, com minha namorada, com meus amigos. Descansei muito. E só em 2024 que a faculdade, o curso começou. Então, agora a gente está em julho, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está em julho, eu estou de férias, mas já terminei o primeiro período da faculdade e vou iniciar o segundo período. Pretendo continuar compartilhando vídeos e trazendo de forma mais explicada quais foram essas estratégias que eu usei para conseguir ser aprovado. Porque foi um vídeo mais de introdução e de contar a minha história, mas tem muita coisa para compartilhar com vocês que podem ajudar e transformar os estudos de cada um que está vendo esse vídeo. Então, se você quiser me acompanhar, se inscreve nesse canal, que é o primeiro vídeo, inclusive, e deixa o like para outras pessoas chegarem a ele. Tamo junto e é isso. Terminei, amor.